Shabbat Shalom, meus irmãos! Sejam bem-vindos. Escreva aí no chat de onde vocês estão falando. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Não esqueça de deixar aí um joinha. Curta esse vídeo. Meus irmãos, é muito importante que vocês compartilhem essa mensagem com seus amigos, com seus familiares. Ok? Esta semana estaremos estudando a porção Haye Sarah, a vida de Sara. A paraxá da semana começa com um evento marcante, que não é a vida de Sara, vai falar sobre a morte de Sara, a matriarca do povo de Israel. Agora, embora o título remeta à vida de Sara, o texto ali nos apresenta uma transição do seu legado, simbolizando ali as promessas do Eterno para a sua família. Então vamos ver que a matriarca Sara recebeu ali uma promessa junto com Abraham e essa promessa se estende até hoje. E iremos hoje abordar esse tema, falando aqui sobre a família de Hashem. E tudo começa aqui, com Abraham e Sara. E a paraxá não se destaca ali apenas por realizações pessoais de Abraham e Sara, mas também pelo desenvolvimento da promessa do Eterno, a formação de um povo separado para si, que seria luz para as nações. E vamos ver, meus irmãos, inclusive a compra ali da caverna de Marpela para sepultar Sara, simbolizando ali um passo importante para a aquisição ali da terra prometida. Vamos ver também o casamento de Yitzhak e Rivka, que representa também a continuidade ali da aliança, a herança sendo passado adiante. No contexto da fé messiânica, Abraham e Sara são figuras ali que apontam para verdades espirituais maiores. Nós vamos estudar hoje aqui e vocês verão que eles representam a confiança nas promessas de Hashem e a certeza que ele cumpre o seu propósito através das gerações. É claro que, humanamente falando, eles não fizeram ali, de repente, alguma coisa que podemos falar: ah, podia ter feito assim, podia ter feito assado, isso que eles fizeram não foi legal. Mas todos nós aprendemos com experiências. E certamente os patriarcas também aprenderam com as experiências de vida. Nós erramos e falamos: Senhor, nos perdoe. E, infelizmente, em algum momento ali, houve um vacilo? Sim. A história poderia ter sido diferente? Sim. Mas uma coisa que é importante, não podemos esquecer: tudo isso não foge do plano de Hashem. O propósito dele, o plano dele é maior. Então, uma decisão do homem não vai causar ali um problema no propósito divino, no plano divino. Ok? Então, a verdade é que o Eterno, ele já sabe tudo o que aconteceu. Ele já tem o seu conhecimento pleno de todas as coisas, sua presciência. Então, nada foge ali dos planos de Hashem. E, obviamente, tudo se cumpriu, tudo se cumpre, tudo se cumprirá dentro do seu propósito por todas as gerações. Ok? E vamos ver que a herança prometida a Abraham encontra sua plenitude em Yeshua HaMashiach. É Yeshua que une judeus e gentios em uma única família. Eu gostaria de colocar um texto aqui de Gálatas 3:29. E se vocês são do Mashiach, então são da semente de Abraham e herdeiros da promessa. Olha só que interessante. E você, meu irmão? Você é do Mashiach?
Se você é do Mashiach, então você é semente de Abraão e você é herdeiro da promessa. Olha só que interessante. Eu gostaria de convidá-los a refletir sobre a nossa identidade como parte dessa família espiritual e, obviamente, também sobre o nosso papel como filhos, porque nós fazemos parte das promessas do Eterno e nós temos que também ter ali uma continuidade nas promessas do Eterno. Assim como Abraão e Sara foram pilares da fé, né? São pilares da fé, nós somos chamados também para viver de forma que o legado deles reflita o propósito do Eterno. Ok? Abraão é conhecido como o pai da fé, não apenas por ser o primeiro a acreditar em um Deus único, mas também pelo seu exemplo de fé e obediência. Quando o Eterno chamou Abraão, prometeu que faria dele uma grande nação e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. E essa promessa não se limitava apenas ali aos seus descendentes físicos, mas incluía também uma dimensão espiritual. Iria, vamos ver até por destacado, né, por Shaul HaShaliach, o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 3, verso 7. Eu vou ler agora. Portanto, saibam que aqueles que são da Emuná são filhos de Abraão, porque Elohim sabia de antemão que tornaria tzadikim os goim, tornaria justos os gentios, pela emuná que apregoou a Abraão. Como dizem sagradas escrituras, todas as nações serão abençoadas em ti. Assim, os da emuná são abençoados por Abraão, o fiel. Olha só, o texto de Gálatas nos revela aqui que a promessa de Abraão vai além da sua descendência biológica. Aqueles que têm fé em Yeshua HaMashiach são considerados filhos espirituais de Abraão e, portanto, participantes das mesmas bênçãos prometidas a ele. A aliança do Eterno com Abraão apontava para a redenção universal, culminando em Yeshua, o descendente prometido que trouxe salvação para judeus e gentios. Meus irmãos, isso aqui é forte demais. Muito forte. Espero que esteja tudo ok com a qualidade do vídeo, do áudio. Minha internet hoje não está legal, estou sentindo que está tendo alguns travamentos aqui, mas espero que os irmãos estejam conseguindo assistir bem. Meus irmãos, com a vinda de Yeshua, a promessa de Hashem alcança a sua plenitude. Uma nova aliança. Judeus e gentios em uma única família espiritual. Isso aqui é forte demais. Estarei colocando aqui um outro texto, meus irmãos. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo. Estarei abrindo agora em Efésios, capítulo 2, versos 11 a 19. Efésios 2, 11 diz assim: Por causa disso, lembre-se que anteriormente vocês eram goim na carne, eram gentios na carne, e eram chamados de incircuncisão por aqueles que são chamados de circuncisão, e que é a obra das mãos na carne. Que é a obra das mãos na carne. E naquele tempo vocês estavam sem o Mashiach e eram estrangeiros dos costumes de Israel. E eram estranhos à aliança da promessa, e estavam sem esperança e sem ele no mundo, e sem Deus no mundo. Agora no verso 13. Mas agora, em Yeshua HaMashiach, vocês que antes estavam distantes,
tornaram-se parentes pelo sangue do Mashiach. Olha só, hein? Porque ele é o nosso Shalom, e fez dos dois um, e afrouxou a barreira que estava estabelecida no meio. E a inimizade por sua carne. E ele anulou a Torá das mitzvot por suas próprias mitzvot. Opa, a internet está ficando ruim aqui. Vou ler dessa forma porque a internet está bem ruim hoje aqui. Então eu parei por suas próprias mitzvot, para que dos dois pudesse criar em sua pessoa um novo homem, e ele fez Shalom. E ele reconciliou os dois em um só corpo com Elohim, e por sua estaca de execução ele matou a inimizade. E ele veio e proclamou Shalom a vocês, para os que estão longe e para os que estão perto, porque nele ambos temos, por uma ruach, acesso ao Pai. A partir de agora, vocês não são nem estrangeiros, nem forasteiros, mas filhos da cidade dos Kedushim e filhos da casa de Elohim. Meus irmãos, Yeshua derrubou, não tem mais nenhuma separação. O muro de separação que existia entre judeus e gentios foi derrubado. Yeshua estabeleceu Shalom, a paz, reconciliando ambos com Elohim. Amém? Então vamos ver aqui que esse texto ele reflete a inclusão de todas as nações na família de Elohim, cumprindo a promessa feita a Abraão. Então vamos ver que todas as famílias da terra são benditas. E vamos ver que em Yeshua, o povo do Eterno não é definido por etnia, a cor da pele, mas é pela fé. A fé nos torna filhos e herdeiros da promessa. A nova aliança garante que todos os que creem têm acesso direto ao Pai e fazem parte da sua família. Tem um texto em Gálatas, inclusive é muito mal interpretado, que eu gostaria de fazer uma leitura aqui dos comentários do Orochi Tzadok na Peshita. O texto está em Gálatas, no capítulo 4, versos 21 a 31. Está escrito assim: Digam-me, vocês que desejam estar debaixo da Torá, não ouviram a Torá? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e outro da mulher livre. E o que era da serva nasceu segundo a carne, e o que era da mulher livre foi pela promessa. Ora, estas coisas são alegorias de 2 alianças. Uma que é do monte Sinai, dá luz a filhos para a servidão, que é Agar, porque Agar é o monte Sinai, que está na Arábia, e se rende a Jerusalém, e trabalha em servidão, ela e seus filhos. Mas Jerusalém Altíssima é a mulher livre, que é a nossa mãe, porque está escrito: tenha prazer estéril, porque não dá à luz, alegre-se e clame, você que não está em trabalho de parto, porque os filhos da mulher desolada são mais numerosos do que os da casada. Mas nós, meus irmãos, como Isaac, somos filhos da promessa. Então, como o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu da Ruach, assim também é agora. Mas o que diz a Escritura? Lance fora a serva e seu filho, porque o filho da serva não herdará com o filho da mulher livre. Portanto, meus irmãos, não somos filhos da serva, mas filhos da mulher livre. E o interessante do texto é que Shaul, ele se coloca no final, né? Ele não fala vós não sois filhos das servas, mas ele se coloca, né? Não somos filhos da serva.
Então, mostrando aqui uma questão muito forte espiritual. Aqueles que estão em Yeshua são livres, mas estão em espírito. Então, não é só pela carne, também em espírito. E aqueles que antes estavam distantes, agora não importa a etnia, se antes não era povo, mas agora passa a ser. E aqueles que eram povo em Yeshua, agora são ainda mais, porque não são apenas de carne, mas espírito também. Então agora são filhos da mulher livre, nessa analogia. E uma questão muito interessante, né, que muitos acabam trazendo um ensinamento e interpretações incorretas, o nosso Orochi diz aqui o seguinte, que é um texto que realmente a gente vê uma crítica contra os judaizantes. E vamos ver aqui, né, no comentário, na página 607. Eu vou ler aqui do comentário 105 em diante. Shaul critica os gentios messiânicos, né, os gentios crentes em Yeshua, que desejam estar debaixo da Torá, ou seja, converterem-se ao judaísmo mediante o rito da circuncisão, tornando-se judeus por conversão e estando obrigados ao cumprimento de todos os mandamentos da Torá, e assim seriam considerados integrantes do povo de Adonai. Então, essa era a intenção. Opa, vamos nos circuncidar para assim sermos integrantes do povo do Eterno. Para Shaul, os gentios crentes em Yeshua já fazem parte do povo, e a conversão ao judaísmo mediante o rito da circuncisão representaria uma rejeição à obra completa do Mashiach. Seria uma declaração de que Yeshua é insuficiente para estabelecer uma aliança entre Adonai e os gentios. Então, na época surgiu o ensinamento de que para a pessoa fazer parte do povo do Eterno, ser filho, ser seguidor de fato de Yeshua, precisaria fazer a circuncisão. E só fazendo a circuncisão seria filho de Hashem. E vamos ver que isso não vai de acordo, né, com as escrituras. Vamos ver que Shaul traz aqui um ensinamento de que não seria necessário fazer a circuncisão, algo que já foi ali definido no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, e vamos ver que a pessoa crendo em Yeshua já faz parte sim do povo, e que não seria necessário fazer circuncisão. Então a pessoa queria fazer circuncisão como uma espécie ali de justificação. Não, vou fazer para fazer parte do povo, eu preciso fazer para ser salvo. Não é por aí. Então, continua o comentário. Portanto, Shaul condena os gentios messiânicos que desejam estar debaixo da Torá, que é igual à conversão ao judaísmo, e cria um midrash sobre Abraão e seus filhos, o filho da serva, que é Agá, que foi Ismael, e o filho da mulher livre, Sará, que foi Yitzhak, o filho da promessa. Então, tem aqui um comentário aqui excelente. Vou pular um pouquinho. Aí aqui diz o seguinte: em cima dessa história, Shaul cria uma alegoria envolvendo dois grupos. Os judeus não messiânicos, ou seja, que seria aqui um judeu, né, do judaísmo rabínico, né? Um judeu, né, ortodoxo, ou não crente em Yeshua. E os gentios messiânicos, né? Então são os gentios seguidores de Yeshua no primeiro século. E diz assim, esses gentios, né, messiânicos são aqueles gentios messiânicos que acham que a obra de Yeshua foi insuficiente e desejam se converter formalmente ao judaísmo. Então, o primeiro grupo é composto de judeus não messiânicos e gentios messiânicos que acham que a obra de Yeshua não foi suficiente e queriam se converter formalmente ao judaísmo, né, estando debaixo da Torá. E aí são chamados filhos da serva, né? Então seria o filho da serva, que nasceu segundo a carne. Ou segundo a carne quer fazer parte do judaísmo. Opa, nasci judeu. Então, não preciso de Yeshua, continuei judeu aqui, não creio em Yeshua. Ou o camarada, não, peraí, eu não nasci judeu, mas eu creio em Yeshua, né, um gentio messiânico, mas eu preciso fazer a circuncisão, eu preciso me converter formalmente ao judaísmo.
E aí esse grupo é chamado de filho da serva, segundo a carne, estando ali na aliança do Monte Sinai, né? São filhos para a servidão. E o segundo grupo, que são judeus messiânicos, ou seja, judeus crentes em Yeshua, e gentios messiânicos que se recusam à conversão formal ao judaísmo. Ou seja, não, é suficiente para mim a obra de Yeshua HaMashiach. Ele morreu lá na cruz, seu sangue vertido ali já trouxe a eterna redenção, e eu não preciso aqui fazer uma circuncisão para justificar e ser salvo. A obra dele é suficiente, os méritos dele é o suficiente para mim. Então, aqui no comentário do Orochi, ele diz o seguinte: são os filhos da mulher livre, que é a Jerusalém Altíssima, a celestial, são como Yitzhak, são os filhos da promessa, porque não nasceram segundo a carne, mas nasceram da Ruach. Então, excelente comentário aqui do nosso Orochi. E falando aqui sobre filhos de Abraão hoje, não estou querendo falar sobre os da carne, mas os filhos de Abraão segundo a Ruach, segundo o Espírito, e para sermos herdeiros apenas estando em Yeshua. Filhos da promessa apenas estando em Yeshua. Terão aqueles que serão filhos, assim como Ismael. Mas filhos da promessa, sendo herdeiros apenas estando em Yeshua. Meus irmãos, é importante destacar aqui que Shaul, ele não está rejeitando a Torá. Não. A Torá continua sendo a revelação de Elohim. E Shaul não nega isso. Mas o problema todo é o uso equivocado da Torá, o legalismo que se faz usando a Torá, a justificação por meios legalistas. Um dos maiores exemplos que nós temos disso foi essa questão da tentativa de impor a circuncisão aos gentios. E, infelizmente, isso ainda existe até os dias de hoje. Meus irmãos, Shaul, ele demonstrou que aqueles que buscam justificação pelas obras colocam-se sobre o jugo da escravidão, enquanto aqueles que creem em Yeshua são filhos da promessa e vivem em liberdade concedida pelo Eterno. Então, assim como Isaac foi filho da promessa, nós, por meio da fé em Yeshua, nos tornamos filhos de Abraão. Imagina só. E essa herança não é resultado por mérito humano, eu fiz. Não. É pela graça divina. É um grande privilégio para todos nós, porque em Yeshua nós ingressamos na família do Eterno. Em Yeshua nós somos filhos de Abraão. Só que é muito importante, meus irmãos, fazer parte da família do Eterno é algo sublime demais, é um grande privilégio. Mas é importante que todos nós venhamos a entender o seguinte: não é apenas um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Vou ler um texto de Keifa Aleph, 1 Pedro 2,9. Deixa eu ver se a internet ajuda um pouquinho aqui. Opa, agora voltou. Então, 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vocês são a família escolhida que serve como Kohen para o reino, como sacerdote para o reino. Um povo kadosh, um povo santo, assembleia redimida, para anunciar o louvor daquele que o chamou das trevas para a sua excelente luz. Aqueles que antes não eram considerados povo, mas agora são povo de Elohim. Não havia misericórdias sobre vocês, mas agora lhes são derramadas misericórdias. Olha só, meus irmãos, isso aqui é tremendo. Vamos ver Keifá, né, Pedro, ele descrevendo
a identidade e o propósito dos que foram redimidos. Como família do Eterno, nós somos chamados para viver como sacerdotes reais, representando Elohim diante das nações. Meus irmãos, nós temos responsabilidades. Nós temos que aprender a refletir o caráter de Yeshua. Nós temos que demonstrar santidade, justiça, amor, né, uns para com os outros. Nós temos que demonstrar compaixão através das nossas ações. Nós precisamos proclamar as boas novas. Nós precisamos compartilhar a mensagem de Yeshua com o mundo inteiro, trazendo a luz para aqueles que estão ainda em trevas. Nós precisamos ser um exemplo de unidade. Nós vemos muitas pessoas divididas, muitas comunidades, congregações divididas. E vamos ver que Yeshua, ele traz uma união. Ele uniu judeus e gentios nessa grande família. E devemos promover essa reconciliação e a paz, vivendo como um corpo unido, meus irmãos. Um outro ponto também muito interessante que eu acho nesse texto é o trecho que diz, deixa eu colocar aqui o verso. Achei aqui. Aqueles que antes não eram considerados povo, mas agora são povo de Elohim. Tem algo aqui, né, no nível Sod que eu acho muito interessante. O profeta Oséias, ele deu nomes, né, aos seus filhos, e cada nome ali foi uma mensagem ao povo de Israel. E o seu filho mais novo, ele recebeu o nome de Lo-Ami, não povo. Esse termo não povo está implicando aqui numa desconexão espiritual. Um estado em que alguém perde a identidade e a aliança com o Eterno, ficando fora do propósito divino. Então, é uma forma aqui de desconectar totalmente do Eterno. Então, aqui, analisando no nível Sod, quando lemos não eram considerados povo, Lo-Ami, não povo, aponta que antes de crermos em Yeshua, os gentios, antes de crerem em Yeshua, eram o quê? Estranhos às alianças da promessa. Eles eram separados de Deus. E essa separação era o quê? Era um reflexo do distanciamento que era causado pelo pecado. Há um exílio espiritual que afeta tanto os judeus quanto os gentios quando estão sem Yeshua. Sem Yeshua é exílio espiritual. Mas é importante que venhamos a entender que quando os judeus e gentios depositam a sua emuná, a sua fé em Yeshua, eles são reunidos na mesma família. Eles são restaurados da condição de Lo-Ami, não povo, para Ami, para meu povo. Então agora eles passam a ser povo de Elohim. Essa inclusão em Yeshua é vista como uma reintegração ao propósito original da criação, que é sermos um reflexo da glória de Elohim na terra. E assim como Abraão e Sara viveram pela fé, confiaram ali nas promessas de Elohim, aprenderam ali com as experiências da vida, com erros e acertos, nós também, como descendência espiritual de Abraão, nós somos chamados a assumir nossa posição como membros ativos da família do Eterno. Nós somos família de Deus. Nós somos família de Deus. Nós somos filhos. E nós devemos abraçar essa identidade espiritual e cumprir o nosso papel de refletir a glória de Hashem em nossas vidas. Meus irmãos, de repente você pode estar aí se perguntando: mas como assim refletir a glória do Eterno em nossas vidas? Com o nosso modo de viver, com
o nosso modo de ver, nós conseguimos espelhar, nós conseguimos refletir o caráter de Yeshua se nós agirmos com amor, se nós agirmos com bondade, com misericórdia, com justiça, com humildade. E isso em qualquer lugar, em todas as esferas. Em nosso lar, se nós formos um exemplo de paciência, se nós tivermos ali como perdoar, né? Temos que aprender a perdoar, nós temos que amar incondicionalmente os nossos familiares, assim como o Eterno também age conosco. Imagina se o Eterno fosse agir conosco da mesma forma que muitas das vezes nós tratamos um familiar nosso. Na nossa comunidade, na nossa, né, congregação, na sociedade, como será que nós tratamos, né, uns aos outros? Será que nós demonstramos empatia? Será que nós demonstramos compaixão aos necessitados? Será que nós apoiamos uns aos outros? Nós precisamos ser luz. No trabalho, será que nós agimos com integridade, com honestidade? Ou será que de repente nós mentimos? Será que nós trabalhamos bem? Será que nós damos um trabalho de excelência? Porque através do nosso comportamento profissional, sendo ali bom ou mal, nós vamos dar também um bom ou mau testemunho da nossa fé. Com certeza você já ouviu em algum momento. E lá, ó, é crente. Mau testemunho. E não importa se você congrega numa igreja, numa sinagoga messiânica, não importa. Você tem que ser luz. Estou falando aqui para todos vocês que estiverem me ouvindo. Precisam ser luz. Você é filho de Abraão, não importa se você está numa igreja, numa congregação judaica. Precisamos aprender a refletir o caráter de Elohim, porque nós precisamos nos tornar embaixadores do reino de Deus e só iremos atrair os outros para a luz do Eterno se realmente agirmos como filhos. Porque se nós não agirmos como filhos, infelizmente, eles continuarão nas trevas. E eu garanto que se não agirmos como filhos, estaremos nós também em trevas. Para atrair outros à luz da presença do Eterno, precisamos sim ter uma boa conduta perante aos outros, perante a sociedade, em nosso lar, no trabalho, na nossa vizinhança, por onde nós formos. Meus irmãos, não se trata aqui apenas de um casal que viveu há milhares de anos, mas sobre o plano do Eterno de formar uma família espiritual composta de pessoas de todas as nações unidas pela fé. Em Yeshua nós somos feitos família de Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros das promessas. E essa inclusão na família de Deus não depende ali de méritos humanos, mas da fé, porque o sacrifício já foi feito. E Yeshua HaMashiach, ele morreu e ressuscitou. E essa posição nos concede o privilégio de vivermos como membros do povo santo. E isso também nos chama a responsabilidade de refletir a glória de Elohim em nossas vidas, agindo como filhos. Que possamos aprender a confiar nas promessas do Eterno, caminhar em obediência e, obviamente, assim como os nossos patriarcas e matriarcas, que venhamos a deixar um legado espiritual que glorifique o nome do Eterno por todas as gerações. Amém, meus irmãos? Estarei fazendo uma oração encerrando. Fiz um estudo mais curto, porque minha internet já está quase que 24, e não mais de 24 horas, desde ontem, 4 horas da manhã, eu já percebi que estava sem internet e realmente está muito ruim.
Estou usando aqui os dados móveis do celular. Por isso que talvez os irmãos percebam alguns travamentos também. Bem, meus irmãos, espero que os irmãos tenham aprendido com a mensagem de hoje. Peço que os irmãos compartilhem, né, com seus amigos, familiares, porque é uma mensagem muito importante e que venhamos a desempenhar um papel importante por onde nós formos, sendo luz por onde andarmos. Tem gente que às vezes é luz apenas numa congregação, apenas na igreja, apenas na sinagoga, apenas na Beit, quando na verdade ser filho é algo além. Ser filho, eu não sou filho só em um lugar. Meus pais são meus pais por onde eu for, seja eu aqui no Brasil, fora do Brasil, por onde eu for. Assim também deve ser um filho do Eterno, que deve testemunhar, dar um bom testemunho da fé por onde for, com uma boa conduta, demonstrando ali amor uns para com os outros, agindo com justiça, com bondade, com misericórdia, por onde for. Amém, meus irmãos? Pai, te agradeço, Senhor, por cada um, Senhor, presente, Senhor, que está me ouvindo hoje. Eu te peço que a tua palavra venha alcançar, Senhor, corações. Senhor, que possamos, Senhor, estar sempre demonstrando, Senhor, uma boa conduta diante de ti. Venha, Senhor, moldar, Senhor, o nosso caráter conforme o seu, para que possamos, Senhor, refletir, Senhor, a sua glória. Que a sua glória seja vista em cada um de nós. Senhor, quando aqueles que ainda estão em trevas, quando testemunharem, Senhor, a nossa conduta, Senhor, quando nos verem, Senhor, a nossa forma de agir, a nossa forma de ser, a nossa demonstração, Senhor, de amor, de bondade, de misericórdia, Senhor, de justiça, que eles venham, Senhor, a serem impactados, Senhor, pelo nosso testemunho, e que isso sirva, Senhor, como uma forma, Senhor, de facilitar, Senhor, a pregação, Senhor, do Evangelho, para que possamos levar, Senhor, as boas novas, Senhor, àqueles que ainda estão perdidos. Senhor, nós reconhecemos, Senhor, que pelo sacrifício que fizeste naquela cruz, o Senhor possibilitou, Senhor, o nosso ingresso, Senhor, na sua família. Hoje nós somos filhos. Senhor, sabemos que muitos ainda que são filhos na carne, filhos para a servidão, muitos judeus ainda não crentes, precisam ouvir, Senhor, o teu evangelho. Mas, infelizmente, muitas das vezes, por questões ali, devido ao cristianismo ter ensinado e propagado uma mensagem deturpada, muitas das vezes os judeus ficam escandalizados, não conseguem se achegar. Senhor, eu sei que existe um propósito em tudo, e sabemos que ainda no primeiro século, quando o evangelho era pregado de uma forma genuína, muitos recusaram a mensagem. Mas eu te peço que o Senhor nos dê estratégias, nos indique, Senhor, nos direcione formas para alcançar aqueles que ainda estão perdidos, sejam judeus rabínicos, judeus reformistas, qualquer judeu, Senhor, que ainda não crer em Ti, como aqueles também das nações, gentios que ainda não depositaram a fé em Ti. Nos ajude, Eterno, a alcançar essas pessoas, para que venham andar na Sua luz, no Seu caminho, conforme a Sua palavra. Obrigado, Eterno, por possibilitar uma forma de fazermos parte da Sua família, sendo filhos de Abraão. Obrigado por tudo. Shem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Meus irmãos, que o Eterno os abençoe grandemente. Shabbat Shalom e Shavua Tov. Uma semana abençoada para todos vocês. Shalom, shalom.